Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Tiago, vamos lá para mais uma aula aqui de história. Mais precisamente, vamos para a nossa segunda videoaula sobre a ditadura civil-militar. Vamos falar hoje sobre o governo Costa e Silva. Gente, Costa e Silva é o nosso segundo presidente aqui do regime militar, da ditadura civil-militar, eleito de forma indireta lá em 1966, no dia 3 de outubro. O MDB, que era o partido de oposição, se absteve, né, em protesto, não votou, não participou. Então ele teve 100% dos votos do colégio eleitoral, não esqueça, por conta dos atos institucionais e mesmo da nova Constituição, nós já tínhamos ali instituído, né, criado eleições indiretas para essa fase da história. Costa e Silva era um general da linha dura, aquele grupo que esperava manter ali a ditadura por mais tempo, por tempo até mesmo indeterminado, e um grupo ali que falava até no endurecimento do regime, e é exatamente isso que vai acontecer nessa fase. Antes da gente falar da questão política, do aumento da repressão, do ato institucional número 5, vamos comentar um pouquinho aqui a questão econômica. Costa e Silva, pessoal, ele busca manter ali o plano de ação econômica do governo, coloca como principal ministro aqui da Economia, da Fazenda, o Delfim Neto, que vai ser ministro também em outros governos, se notabilizando muito ali no governo Médici, na fase do milagre econômico. A ideia do combate à inflação continua com aquele processo de arroxo salarial. Dá uma olhada no gráfico aqui do poder de compra, né, desse salário brasileiro, como ele ficou ali extremamente reduzido, pressionado durante a fase aqui da ditadura civil-militar, desmistificando ali inclusive a ideia de que foi um momento ali de muito desenvolvimento para o trabalhador ali, de prosperidade. Investimentos externos começam a chegar em grande quantidade, empréstimos, empresas multinacionais vão se instalando aqui. E nós temos o início também com o governo Costa e Silva da construção da Ponte Rio-Niterói, né, que será inaugurada só em 74, já no governo Geisel, mas é uma das grandes obras faraônicas que nós vamos ter nesse momento histórico, que a gente vai aprofundar no governo Médici. Investe ali na marinha mercante, cria previdência social, temas ali importantes para o próprio desenvolvimento do país, mas vale lembrar que o Costa e Silva governou só 2 anos, acabou sendo afastado em 69 por um grave problema médico, né, que vai levar inclusive ao seu falecimento. É o momento de endurecimento do regime, tá, galera? Nós vamos ter aqui, então, como chefe do Serviço Nacional de Informação, o general Garrastazu Médici, será eleito, inclusive, o próximo presidente. O Congresso, pessoal, ele praticamente não conta com oposições ali que possam fazer frente a essa escalada aqui do autoritarismo no Brasil. E a sociedade civil, gente, tem a clara percepção de que a democracia está muito longe de retornar. Então aquela promessa dos militares em 64 de acabar com a ameaça comunista, com a corrupção, com os problemas econômicos, financeiros e devolver aí o poder aos civis, não será cumprida. Logo, nós teremos, obviamente, uma série de reações aqui no Brasil contra a ditadura. Essas reações, pessoal, foram muito influenciadas pelo próprio contexto da época. O final da década de 60, gente, é um final de década aí muito agitado no mundo, né? É um momento onde nós temos diversas manifestações, revoltas estudantis e de trabalhadores contra tudo ali que estava acontecendo no mundo. Nós temos um questionamento à ordem vigente, um questionamento que é mundial, tá, gente? É um questionamento ao que nós chamamos de establishment, como estava organizado politicamente, socialmente, economicamente o planeta. Então nós temos críticas ao capitalismo, ao socialismo, à Guerra Fria, à Guerra do Vietnã, ao autoritarismo, à desigualdade de gênero. Esses movimentos explodiram pelo mundo, tá? Eu destaco para vocês o maio de 68, lá na França. Vale lembrar que nessa época havia um professor na universidade ali de Nanterre, próximo a Paris, que foi a universidade onde começaram as primeiras revoltas, as primeiras manifestações, um professor brasileiro, né, o Fernando Henrique Cardoso, que dava aula de sociologia, né, Fernando Henrique, que era o príncipe da sociologia. Essas manifestações em Paris visam ali acabar com a desigualdade de gênero, principalmente, são
manifestações violentas. Você está vendo aqui algumas imagens, né, de cartazes e que produziram frases icônicas, como, por exemplo, essas aqui que eu estou colocando para vocês. Ó, depois vocês podem pausar o vídeo para ler essas frases, mas olha lá: abaixo a sociedade de consumo, álcool mata, tomem LSD, 10 horas de prazer já, abaixo ao calçamento, esta está a praia, a economia está ferida, pois que morra. Olha lá, outro grupo de frases, ó, que vocês podem pausar e dar uma lidinha depois, que foram pichadas aí ou colocadas em cartazes em Paris. Outro movimento que nós tivemos importante foi na Tchecoslováquia, um movimento que contestava não o socialismo propriamente, mas questionava o autoritarismo soviético. A Primavera de Praga, pessoal, visava ali promover reformas dentro do socialismo e criar um socialismo ali um tanto quanto mais democrático, promovendo ali o fim da repressão soviética, fim do autoritarismo soviético. Nos Estados Unidos, nós tivemos o famosíssimo movimento hippie, falando ali da paz e do amor, do poder das flores. Há em 69 um concerto famosíssimo, né? Um festival muito importante que é o Festival de Woodstock. Você está vendo aqui algumas imagens desse festival. E uma profunda crítica aqui à Guerra do Vietnã. Vale lembrar também que nesse momento histórico nós temos uma importante luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, do qual se destacam ali a Rosa Parks, o Martin Luther King e também o Malcolm X. Esses temas, pessoal, aqui do contexto externo que influenciaram o Brasil, a gente vai estudar depois em uma outra videoaula, tá? Para a gente fechar, destacamos também no México uma série de manifestações ali estudantis contra o autoritarismo, contra a falta de recursos ali na educação e manifestações também contra a Olimpíada de 68, né? A população queria que os recursos que foram gastos na Olimpíada, que foi uma Olimpíada histórica inclusive, né, por conta daquela cena dos Panteras Negras, dos dois corredores norte-americanos, você está vendo aqui a imagem, inclusive, a população mexicana protestou ali para que os recursos que seriam utilizados na Olimpíada fossem para a educação, para outras áreas. Ocorreu um massacre ali dos manifestantes, ficou conhecido ali como o massacre da praça, né, de Tlatelolco. E nós teremos também aqui no Brasil uma série de influências relacionadas a esse contexto externo. E eu até destaco para vocês aqui o tropicalismo, né? O tropicalismo, gente, nasce aqui nesse contexto, ganha muita força, defende o pluralismo cultural, defende ali o fim do autoritarismo. As oposições no Brasil, então, se reorganizam e começam a exigir o retorno da democracia. Vamos para alguns exemplos. Políticos importantes criaram a Frente Ampla, como João Goulart, o JK, o Magalhães Pinto, o Carlos Lacerda, e esses políticos vão exigir o retorno da democracia. A Frente Ampla, vale lembrar, ela foi proibida pelo governo ali por ser considerado uma ameaça. Esses políticos já estavam caçados, alguns já estavam inclusive no exílio. A Igreja Católica, pessoal, começa a promover as suas primeiras críticas aqui ao regime ditatorial. Destaque para o Dom Helder Câmara. Destaque também, pessoal, da Igreja pós-ditadura aí, que fez um documento fantástico, né? Produziu ali um livro fantástico que denunciou todos os horrores, as torturas aqui desse momento. É esse livro aqui, né? Organizado pelo Dom Paulo Evaristo Armes, que é o Brasil Nunca Mais. Livro ali muito importante para os brasileiros, né? Todos deveriam ler para entender melhor como foi esse período. A igreja começa então a denunciar ali o autoritarismo, a violência e exigir também a democracia. Os sindicatos se reorganizam diante desse arroxo salarial gigantesco, dessa violência também do Estado, promovem greves. Duas grandes greves aqui nós destacamos, que são as greves de Osasco e Contagem. O governo vai intervir aqui nesses sindicatos. Vale lembrar também que nós teremos os estudantes se reorganizando e protestando contra o governo. Há uma violenta repressão sobre esses estudantes, sobre essas manifestações. Destacamos a morte aqui de um estudante secundarista, o Edson Luiz, foi morto no Rio de Janeiro, né? E isso levou a uma manifestação ainda maior, a chamada Passeata dos 100 mil, que você está vendo aqui a imagem. E a UNE, galera, mesmo na clandestinidade, que foi colocada ali como
uma instituição que deveria desaparecer, proibida, ela reúne o Congresso, ela faz um congresso secreto na cidade de Ibiúna, numa fazenda. Foi algo extraordinário, estudantes do Brasil todo vieram ali para Ibiúna, né? Para promover essa reunião e decidir quais seriam os próximos passos do movimento estudantil para lutar contra a ditadura. Mas esses estudantes acabaram sendo descobertos, né? E a prisão ali de muitos ocorreu nesse momento histórico. Você está vendo aqui a capa da Veja, inclusive, estampada com essa prisão aí desses estudantes. Havia um grupo que lutava contra a ditadura também, mas que não queria democracia, lutava pela introdução do socialismo aqui, e é o grupo da esquerda radical. Nós vamos ter a luta armada, defendida por vários grupos da esquerda radical. Essas lutas eram inspiradas ali no Che Guevara, principalmente, que conseguiu, através de focos de revolução, levar a um processo revolucionário na ilha de Cuba, junto com Fidel e outros revolucionários. E grupos armados vão ser criados no campo e na cidade. Destacamos ali a Aliança Libertadora Nacional, do Carlos Marighella, né? Destacamos também um movimento revolucionário 8 de outubro, que tem esse nome por conta da data da morte do Che Guevara lá na Bolívia, e a Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, que contava com a liderança, gente, do ex-oficial do Exército, Carlos Lamarca. Vale lembrar também que nós tivemos uma guerrilha rural liderada ali por alguns membros do PCdoB, Partido Comunista do Brasil. A ideia, pessoal, dessa guerrilha armada lá no Araguaia era criar então um foco de revolução campesino e promover ali a revolução no Brasil, acabando com a ditadura civil-militar. Esses movimentos foram duramente reprimidos. A gente vai falar dessa repressão na aula do governo aí Médici, conhecido também como Anos de Chumbo. Como são tratados esses movimentos? Terroristas, tá, galera? Olha alguns cartazes aqui de como o governo tratava a esquerda radical e pedia ali para a população denunciar esses grupos. Coloquei aqui um organograma para vocês também sobre alguns desses movimentos, né, caso vocês queiram pesquisar um pouco mais sobre eles. Nós teremos também um momento ali importante aqui em 68 no Brasil. O regime militar ele está extremamente pressionado. Ou ele endurece o seu próprio governo, o seu próprio regime, os militares promovem esse endurecimento, ou eles caminham ali para a devolução do poder aos civis e à democracia. É óbvio, gente, que o caminho que foi dado aqui foi para o endurecimento do regime. E o estopim para esse endurecimento, para esse fechamento total do regime, veio depois de um discurso de um deputado carioca, o Márcio Moreira Alves. Foi um discurso, gente, para um plenário vazio. Se vocês colocarem aí no Google, né, fazendo uma pesquisa bem rápida, vocês vão encontrar o discurso na íntegra. E o Márcio Moreira Alves, pessoal, ele faz um discurso dizendo que a sociedade civil basicamente deveria boicotar os militares, até mesmo em bailes ali bailes de formatura, e a sociedade deveria virar as costas para os militares por conta aí desse regime ditatorial. Os militares usam esse discurso para pressionar o Congresso deve votar ali pela cassação do Márcio Moreira Alves, mas no dia 12 de dezembro de 1968, numa sessão histórica, o Congresso defende o Márcio Moreira Alves, ele não é cassado, e aí os militares consideram isso a gota d'água. No dia seguinte, 13 de dezembro de 1968, é colocado em prática o ato institucional número 5, o mais famoso de todos os atos institucionais. Muita gente gosta de discutir esse tema, foi ditadura, não foi ditadura, era democracia. Gente, eu tirei 3 trechos aqui de representantes do governo na reunião sobre a instituição do ato institucional número 5, e vamos ver o que eles falaram. Essas reuniões foram gravadas. A gravação é de domínio público, então se você colocar no Google ali, fazer uma pesquisa rápida também, você vai encontrar esses áudios, ok? Esse documento da introdução ali do ato institucional número 5. Vamos ver o que eles falaram. Primeiro vamos ver o depoimento aqui, ó, do Pedro Aleixo. Pessoal, o Pedro Aleixo, ele era o vice-presidente do Brasil. Olha o que o Pedro Aleixo falou, ó. Pelo ato institucional, o que me parece... Adotado esse caminho, o que nós estamos é com uma aparente ressalva da existência dos vestígios de poderes constitucionais existentes em virtude da Constituição de 24 de janeiro de 67, e instituindo um processo equivalente a uma própria ditadura. Gente, isso quem disse foi o vice-presidente do Brasil. Então o próprio governo foi ali extremamente claro
com relação a que tipo de governo nós temos nessa fase. É uma ditadura, galera. Tudo bem? Olha um outro depoimento de um ministro aqui presente nessa reunião. Eu também confesso, como vice-presidente da República, que realmente, com este ato, nós estamos instituindo uma ditadura. E acho que, se ela é necessária, devemos tomar a responsabilidade de fazê-la. Para fechar, o Jarbas Passarinho aqui, o outro ministro do governo do Costa e Silva. Ó. Eu seria menos cauteloso do que o próprio ministro das Relações Exteriores, quando diz que não sabe se o que restou caracteriza a nossa ordem jurídica como sendo ditatorial. Eu admitiria que ela é ditatorial, mas as favas, senhor presidente, neste momento, todos os escrúpulos de consciência. Deu para perceber que é uma ditadura, galera? Se não deu para perceber ainda, vamos ver o que diz o ato institucional número 5. A partir desse momento, pessoal, esse ato que vai durar 10 anos praticamente, de 13 de dezembro de 68 até o começo de 1979, o presidente, o executivo pode fechar o Congresso a qualquer momento, e ele foi fechado nesse momento, né? As assembleias estaduais também foram fechadas, as câmaras de vereadores foram fechadas, e o presidente ele pode intervir e fechar o Congresso a qualquer momento. Direitos políticos e garantias constitucionais estão suspensas, o governo pode cassar mandatos a qualquer momento, pode suspender direitos políticos a qualquer momento. Há também a permissão para o governo ali, para o executivo, intervir em estados e municípios, e a suspensão do direito ao habeas corpus para crimes políticos. Para quem não se recorda, o direito ao habeas corpus permite que você responda a uma acusação em liberdade desde que você não seja um risco para a sociedade. A partir de agora, se você é denunciado por um crime político, se você é comunista, se você é de esquerda, se você ali é um liberal democrático e é contra o governo, você pode ser preso. Normalmente essas prisões deixavam ali a pessoa incomunicável por cerca de um mês, e é nesse momento que as torturas vão ocorrer. Vale lembrar, gente, que a tortura ela foi institucionalizada nesse momento histórico, tá? Como assim institucionalizada? Como que a gente sabe que teve realmente tortura? É óbvio, pessoal, que o ato institucional número 5 não está escrito que é permitido tortura, tá? Mas nós temos, nesse momento histórico, uma série de ações que nos indicam que ocorreu a tortura. E como é que a gente sabe disso? Denúncias que foram feitas durante essa fase em diferentes locais do Brasil por diferentes pessoas que falavam o mesmo tipo de ação aí dos torturadores. Galera, o Brasil criou escolas de tortura nesse momento. O governo investiu em salas de tortura que eram ali muito parecidas em diferentes estados do Brasil. Haviam ali toda uma técnica, né, de torturas. A Comissão Nacional da Verdade, pessoal, que fechou seus trabalhos aí em 2014, chegou à conclusão que nós tivemos 434 mortos durante a ditadura civil-militar. Nós tivemos, olha só, 6.591 militares que foram perseguidos, e nós tivemos ali cerca de 377 pessoas ligadas diretamente a esses atos violentos de tortura e de mortes. Olha esse outro gráfico aqui que interessante, ó. Olha a denúncia de crimes de tortura aqui durante o regime militar. Você vê que o gráfico ele tá um pouco alto ali no governo Castelo, depois ele baixa ali, né, a uma baixa, e depois uma escalada no AI-5. Para o governo Geisel ali a gente tem um momento de distensão, de redução das torturas, mas mesmo sem o AI-5, pessoal, que ocorre em 79, os números continuam sempre muito altos. E como eu disse, há várias técnicas de tortura, como essas que eu estou mostrando aqui para vocês, ó, o pau de arara, né, que a pessoa ficava numa amarrada ali e apanhava, a violência ali com relação aos testículos e às unhas, ou pancadas na orelha ali, que eram chamadas de telefone, estupros, choque através da cadeira do dragão, que é uma cadeira com chapas de metal, ou também a pimentinha, que era uma máquina ali que dava choque nas pessoas, Nescau, que a pessoa ficava em cima de uma lata ali que cortava o pé, e mesmo a introdução de animais nas pessoas aqui, nos torturados. Outra marca aqui desse momento histórico, pessoal, do AI-5, foi a censura, tá? A censura foi institucionalizada também no Brasil. Nós temos aqui agora a figura do censor, fiscalizando artistas, fiscalizando ali grandes veículos de comunicação, a imprensa. Dá uma olhadinha, por exemplo, aqui, ó, nesses dois documentos.
Primeiro nesse documento aqui da música Cálice. Olha ali, ó, música de Gilberto Gil, né? E Chico Buarque. E aí o censor analisou a música, percebeu que o cálice não era o cálice ali para se beber algo, e sim um cálice de calar-se, e a música foi vetada. Gente, até a música Tira o Álvaro, do Adoniran Barbosa, foi vetada por conta ali do censor considerar que era uma falta de gosto. Então é um momento muito difícil, gente. Algo espetacular sobre a censura, para que não fique dúvida também. Olha o Jornal do Brasil, que fantástico. Esse Jornal do Brasil, gente, ele foi ali publicado no dia posterior ao ato institucional número 5, 14 de dezembro. O ato foi no dia 13. Dá uma olhada, não pode mais falar mal do governo. Mas olha o que esse jornal fez, pessoal, para denunciar o que estava acontecendo. Primeiro, na previsão meteorológica está escrito, ó, tempo negro, temperatura sufocante, o ar está irrespirável, o nosso país está sendo varrido por fortes ventos. Gente, é num dia de sol no Rio de Janeiro, tá? Olha só também o que está escrito ali, ó, tradição que se renova. Gente, mais um golpe, mais um regime de exceção. Olha ali também do lado do nome do jornal, ó. Ontem foi o dia dos cegos. Ontem ali foi o dia da criação do ato institucional número 5. Era comum ali que jornais também fossem impressos dessa forma, com espaços em branco ou com uma tarja preta, porque notícias que eram ali censuradas muito próximo da impressão do jornal, e aí você tinha que tirá-la e não poderia colocá-la em circulação. Olha um exemplo mais claro aqui também. Olha o jornal Estado de São Paulo, jornal muito famoso. Olha como seria o jornal em determinada data. Olha ali, ó, Cirne Lima diverge e renuncia. O censor não gostou, né? Que indicaria instabilidade no governo. Olha o que apareceu ali no jornal que foi para as ruas. Médici nomeia novo ministro. No lugar da imagem, não tinha uma imagem, então eles colocaram uma propaganda, ó, agora é samba, até bem mal feita, né, com espaço vazio ali, falando ali do programa de rádio, e colocou a carta ao leitor ali na frente, na capa do jornal. Normalmente essa carta ao leitor vem no corpo do jornal, né, não na capa, na parte de dentro dele. Teve censura, teve tortura, o regime se fechou e agora nós vamos ter uma enorme perseguição a todos os inimigos da ditadura. Em 69, Costa e Silva é afastado, é substituído por uma junta militar formado ali por membros da Marinha Aeronáutica e também do Exército, você está vendo aqui a imagem. Ele é substituído porque ele passa mal, né, está doente, acaba morrendo e aí nós teremos uma eleição às pressas. Essa eleição vai dar a vitória para o Emílio Garrastazu Médici e a gente vai mergulhar no auge da repressão, os chamados anos de chumbo. Mas a aula sobre o Médici, pessoal, vai ser tratada em um outro vídeo. Então, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço para vocês e até a próxima, gente.